Bom, voltamos com o nosso curso de Física 3, estamos falando de eletricidade e agora a gente entra em uma área muito importante, essa que eu afirmo ser o núcleo, talvez uma das partes mais importantes da eletricidade. Não a mais importante, mas uma delas. Por quê? Porque esse tópico vai aparecer em concursos, vai aparecer nas suas provas. Então nós vamos estudar aqui os conceitos e eu espero que você contribua colocando as suas dúvidas para que eu possa trazer novas aulas, vamos assim dizer. Força eletrostática e campo elétrico. Vamos primeiro entrar em força eletrostática, ver algumas coisas, alguns conceitos. Voltando às aulas anteriores, nós estudamos sobre a interação entre as cargas, né? Nós falamos de a carga elétrica, nós falamos realmente se a carga é positiva, é negativa, se existe atração entre elas. E nós vimos que quando uma carga aproxima-se da outra, existe uma relação também de polaridade. Falamos nas aulas anteriores, e aí nós falamos de algumas indução, atrito, contato. Só se você chegou aqui agora, está com dúvida, volta nas aulas anteriores, beleza? Então, quando a gente fala, por exemplo, da lei de atração e repulsão, essa relação aqui de atração e repulsão, ela está completamente ligada com as cargas, beleza? Então aqui, nós já sabemos que cargas opostas, elas vão ter a seguinte atração. Então o que está influenciando? Vai ter aqui o que nós chamamos de força, seja força de atração ou força de repulsão. Essas cargas, elas tendem a aproximar-se por essa força. E aí nós temos algumas características que devem ser analisadas. Primeira coisa é qual é a distância entre essas cargas. Então esse é um ponto importante. Então sempre haverá distância. Outra coisa é a quantidade de carga. Então essa carga que ela tem uma quantidade, essa tem outra. Então nós temos algumas relações aqui. A relação de força, a relação de distância e a relação de quantidade de carga. Esses são três caras fundamentais que nós vamos ver no futuro na equação principal, a chamada lei de Coulomb, que ela é expressa com relação justamente da força. Mas retornando aqui, eu continuo falando da relação de repulsão e atração. Aqui nós estamos vivendo a atração, né? Então polos contrários, cargas contrárias, existe atração. Mas quando a situação, as cargas são de mesmo sinal, existe repulsão. Ainda assim, nós temos a seguinte relação de D, quantidade de cargas. Então, vai existir aqui uma força de repulsão. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui força, distância e carga. Esses caras são fundamentais para que eu possa entender a força eletrostática. Para esse exemplo aqui, nós também temos cargas iguais. Se as cargas são iguais, existe repulsão. Então, nós temos aqui uma distância D, nós temos aqui a carga e, consequentemente, a força. Em breve eu vou detalhar melhor essas forças entre as cargas. Só preciso que você entenda o que está acontecendo. Então, se existe atração, se existe repulsão, nós temos aqui uma distância D entre as cargas e uma força atuando. Agora chegou um exemplo um pouco diferente. Então, suponha que a carga ela esteja dentro de um triângulo perfeito e nós temos aqui a relação da carga A, B e C. Então, as informações entre elas, nós temos uma distância D entre esses caras. O que eu quero que você faça? Eu quero que você faça o seguinte exercício. Vou separar aqui para que você possa entender. Eu tenho aqui a carga A, tá, positiva, e aqui eu tenho a carga B, que está negativa. Olha, tem uma distância entre esse cara. Então, aqui você vai entender que vai existir atração, beleza? Então, você vai colocar exatamente aqui, ó. Existe ali uma força de atração. Coloca assim primeiro F puro, mais à frente eu vou trazer mais detalhes. Quando eu falo entre B e C, eu vou avaliar B e C. Também tem atração, mais uma vez tem forçazinha aqui. Tá vendo aí? Olha, mais uma vez nós temos força. E quando eu falo entre C e A, já é uma repulsão. Viu lá? Não tem atração aqui. Temos a distância D. Então, aqui nessa linha, nós temos repulsão. Nessa linha, nós temos atração. E nessa linha, nós temos atração. Conseguiu entender?
viu como é que isso é fácil, mas você tem que treinar. E para você treinar, eu vou apresentar para você esse exercício e eu quero que você faça nesse quadrado perfeito. Não vai utilizar na diagonal, não há necessidade. Eu quero que você faça nesse quadrado perfeito. Então tem a distância já descrita, tudo bem. Ah, professor, não está perfeitamente. Tudo bem, considera que esteja perfeitamente e faça essa mesma análise aqui. É importante que você treine, é importante que você faça, refaça, reveja e apresente as suas dúvidas. Em breve voltaremos com a continuação dessa aula. Na próxima aula tem mais detalhes e nós vamos apresentar a equação da força elétrica para vocês, eletrostática. Um abraço, até a próxima aula, tchau, tchau.